Fala pessoal, muito boa noite. Há quem diga que Deus não responde. Há quem diga que o Senhor nos deixa longe, ou o Senhor fica longe. Realmente, às vezes parece que acima de nós tem um teto de bronze. Realmente parece que nossas orações não estão chegando no céu, nossas orações não estão sendo atendidas. Às vezes é essa mesma sensação que nós temos, porque às vezes parece que é isso, né? Parece que o Senhor não nos ouve, que o Senhor não se importa. Mas será? Será que é isso mesmo? E como eu estava dizendo, às vezes parece que o Senhor não nos ouve. Porém, acabei de ter mais uma experiência com Deus aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Estava angustiado, muito angustiado, a ponto de, inclusive, dizer para minha esposa, falei para minha esposa, estou chateado com Deus, porque eu realmente estava, e a Bíblia não impede a gente de ficar chateado com Deus. Eu estava chateado, eu me recuso a murmurar, mas me permito sentir essa chateação, porque fala a verdade, né? Assim como eu acredito que deve ser para Ele, para Deus no caso, fala a verdade. Quando você manda uma mensagem no WhatsApp para alguém e essa pessoa não responde, e essa pessoa é importante para você. Quando você diz que ama, você espera ser correspondido, né? Quando você demonstra carinho, você espera ser correspondido. E quando você fala com alguém, você espera ser respondido. Inclusive, isso é uma das coisas que de vez em quando acontece aqui em casa. Minha esposa fala comigo e se eu tô hiper focado em alguma coisa, eu acabo não ouvindo, porque eu de alguma forma coloco toda a minha atenção naquilo. E ela fala, você tá ouvindo? E enfim, mas por que eu tô falando, isso com vocês hoje? Porque tava aqui, né, agora deve ser 1h10 da manhã. Tava aqui orando, né? Fui orar, fui falar com Deus mais uma vez. Porque não importa se ele não tá respondendo naquele momento, né? A gente manda mensagem esperando que ele ouça o nosso áudio e responda. E hoje ele respondeu de uma forma diferente, de uma forma inusitada, vamos dizer assim. Eu não tenho costume de orar com música, né? Música de fundo, eu não tenho esse costume. Normalmente eu oro sem nada e depois fico no meu cantinho esperando Deus responder, aguardando, como Elias, né, que ficou dentro da caverna ali aguardando Deus responder, né, de forma de vento, de trovão, de fogo. Aí a Bíblia fala que Deus não estava lá. E veio uma brisa suave e Deus estava lá. E o Senhor falou algo comigo, né? Mas vai mais uma dica aí, por isso que é importante ler a palavra de Deus, né? Ainda que não necessariamente o Senhor precisaria falar, né? Mas enfim, aí me falou uma passagem bíblica e eu fui ler sobre essa passagem, que é a passagem de João 12, do 20, acho que é 24 em diante, onde fala sobre a semente do trigo precisa morrer para dar fruto. E sinceramente, inicialmente eu nem entendi o porquê dessa palavra, mas fiz uma pausa da minha oração e fui ler essa passagem, né? Fui ler essa passagem, fiquei lá meditando nessa passagem, relendo e relendo, lendo e relendo, como costumo falar com meu irmão Saltério. Fiquei remoendo, fiquei
mastigando, degustando aquela palavra. E eu não sei se eu tô falando muito baixo, mas é porque como eu falei, tá de madrugada, minha esposa já tá dormindo. E nessa meditação eu percebi algo, né, que Jesus fala lá. Jesus fala da alma angustiada, Jesus fala que tá com a alma angustiada. E ele tava angustiado por quê? Porque tava chegando a hora dele se doar por nós, né? Dele ser a semente de trigo e morrer para que desse frutos, né? Nós somos o fruto de Jesus, né? Somos o fruto dessa morte de cruz que Jesus teve. Nós somos esse fruto, nós carregamos esse fruto. E Jesus fala isso em outros capítulos também, que ele é a videira e nós somos os ramos, né? E fala que aquele que não der fruto vai ser tirado fora. Não quero levar nesse sentido, ainda que seja importante você pensar se você está dando fruto, porque o fruto é importantíssimo, né? E que tipo de frutos você está dando? Existem inúmeros frutos, a Bíblia fala bastante de fruto também, né? Até inclusive dos frutos do Espírito. Será que você está desenvolvendo esse fruto do Espírito? Será que eu estou desenvolvendo esse fruto do Espírito? Será que eu estou morrendo? Né? Será que eu estou morrendo para que dê fruto? Porque logo em seguida que Jesus fala desse frutos, talvez por saber o que os outros estavam pensando, enfim, pelo motivo de Jesus, ele falou que aquele que ama esse mundo, né, aquele que ama a sua vida, perderá, e aquele que ama a sua vida, aquele que odeia a sua vida, conservará para o dia vindouro, né, para quando chegar o momento de partir para a glória, conservar a sua vida, né, e quando você pensa em conservar, não é só na questão de não tirar, mas na questão de purificar, né? Se você tá disposto, né? Que Jesus fala em parábola, mas nesse sentido, né? De você odiar, não de você odiar, de não querer viver a sua vida, mas de você não querer fazer a sua vontade, de fazer a vontade do Pai, de fazer a vontade do Pai, ainda que você não entenda conservar-se, né? Se manter limpo, manter purificado, ainda que seja algo trabalhoso, muito trabalhoso. Por quê? Porque você tem que se purificar todos os dias, você tem que se limpar todos os dias. Como diz o Thales, você tem que escolher Deus todos os dias. E fazer isso não é simplesmente falar eu escolho Deus, mas através das suas atitudes, você agir, né, como alguém que escolhe Deus, escolhe odiar a sua vida e conservá-la para o dia vindouro que estará no céu. Mas voltando para Jesus, a alma angustiada, né? Então nós estamos falando do nosso bom mestre, né? Nosso tesouro, né? Jesus, nosso tesouro, né? Aquele tesouro que a gente encontrou e quer estar perto, né? E quer estar presente. Ele fala que ele tinha angústia, né? Ele estava angustiado ali naquele momento. Na versão que eu tô lendo, NVI, né? Tava muito claro a angústia, né? Ele tá explicitamente escrito angústia. E se Jesus teve angústia, quem dirá nós? E eu quero que você não se cobre tanto se você estiver angustiado. Se você estiver passando por essa angústia, não se cobre tanto. Muito pelo contrário. Segue o conselho que Jesus dá lá. Jesus fala assim: eu vou questionar o Pai, vou pedir para que o Pai me salve da angústia. Muito interessante, né, Jesus, né, trazer isso à tona, trazer esse pensamento à tona. Porque, como eu falei para vocês, inicialmente eu estava chateado com Deus. E quando você está chateado, às vezes vem questionamento. E não que Deus não vai entender o que é questionamento, não que Deus vai se irar com o nosso questionamento, até porque Jó questionou, né? Jó levantou algumas questões para Deus.
Inclusive depois recebeu uma boa bronca sobre isso, né? Mas já levantou questões sobre Deus ali, quando quem como ter alguém para defender, né? Se Deus é o juiz, o julgador, o legislador, né? Então já faz ali alguns questionamentos e Deus não deixou de amar Jó por isso. É isso que eu quero dizer para vocês. Mas Jesus nos convida a fazer totalmente diferente. Na verdade, Jesus nos ensina a fazer totalmente diferente. Ele fala, pelo contrário, eu glorificarei o teu nome. E glorificar o nome do Senhor enquanto você está passando por essa angústia, por essa turbulação, seja lá qual for a sua dificuldade, seja lá qual for a sua luta, mas nesse momento de angústia, em vez de você questionar ou fazer como eu estava fazendo, né, de ficar chateado, né? O sentimento de chateado eu acho que é normal, mas de vez de você ficar chateado, você glorificar o Senhor, que também foi algo que eu fiz, né, hoje durante a janta, eu e minha esposa jantando, eu coloquei um louvor justamente porque eu queria glorificar, porque eu me recuso a reclamar do Senhor, eu me recuso, ainda que eu não entenda, eu me recuso a reclamar sobre o modus operandi, sobre o agir de Deus, pois eu entendo, né, que ainda que não faça o mínimo sentido para mim, eu sei que minha vida está nele, confiar nele é necessário. Isso não é fácil, mas é racionalmente preciso ser feito. Então Jesus nos convida a glorificar Ele e fala que a gente deve segui-lo. E quando ele diz segui-lo, o que eu penso? O que eu entendo, melhor dizendo? O que eu entendo é que ele está falando, vocês devem me imitar nesse sentido. Né? Quando vocês estiverem angustiados, quando vocês estiverem passando por provações, glorifique o Senhor, porque ao glorificar, você está confirmando através de palavras, de atitude, que você confia, que você se entrega. E confiar, se entregar, é algo que Deus espera de nós. Talvez eu ouso dizer que aquela verdadeira adoração em espírito e em verdade que Jesus fala, se eu não estiver enganado, se não me falha a memória, em João 4, é essa, de você verdadeiramente confiar sua vida em Deus, sabendo que é o provedor, o provisionador, o que te guarda, o grande eu sou, que o Senhor és tudo para nós. Então, confiar em Deus durante processo de prova para ser aprovado, o processo de aperfeiçoamento, o processo de se tornar limpo, o processo daquele que começou a boa obra e há de terminar. Então, se você seguir esses passos, se você viver isso, eu tenho certeza absoluta que o Senhor agirá na sua vida. Assim como Ele agiu na minha aqui, né? Como eu falei para vocês, vivendo o processo, vivendo as coisas, chateado com Deus, Deus falou comigo. Hoje eu vou explicar para vocês como Deus falou comigo, depois vou voltar para a palavra para que vocês vejam que Deus fala de várias maneiras e a gente precisa estar atento para ouvir a forma que o Senhor fala. Amém? Então, como que o Senhor falou comigo de forma inusitada, meus irmãos? Eu deveria ter tirado o print. Eu me esqueci, me perdoem. Eu me esqueci totalmente de ter tirado o print. Eu deveria ter tirado o print. Mas o Senhor usou uma playlist no YouTube para falar comigo. De forma inusitada, para ser sincero. Porque o título de todas as músicas, eu me emociono aqui. Eu sinceramente me emociono, porque o título das músicas formava uma palavra
do Senhor, o Senhor falando comigo, os títulos dos louvores, os títulos dos louvores, o Senhor falou comigo, o Senhor respondeu a minha oração e me deu uma paz que eu nem sei explicar para vocês. Talvez a paz que eu também tenho orado, pedido, né? A paz que excede todo entendimento. Eu tenho perguntado para Deus que paz é essa. E me veio uma paz, uma tranquilidade em relação aos assuntos que eu tenho orado ao Senhor. Né? Um entendimento sobre o pensamento que eu devo ter nesses momentos, né? Que eu acabei de ensinar para vocês, que eu acabei de compartilhar com vocês. E eu sinceramente me emociono porque uns mínimos detalhes ali. E eu deveria ter tirado o print, mas eu me esqueci. É no mínimo detalhe, desde o primeiro louvor até eu acho que o 10º louvor, tinha uma frase embutida lá que era que eu enxerguei, que eu vi que era a resposta das minhas orações. E isso não tem como ser coincidência, isso não tem como ser algoritmo, né? Isso só mostra que é o agir de Deus, né? Aí agora, tá, Thiago, mas você pode ter, você pode querer ter visto isso, né? Isso pode ser coisa da sua cabeça, essas frases ter se montado, você pode talvez pensar dessa maneira, mas eu quero levar para você lá em João 12 novamente, onde a palavra fala que o Senhor falou, que Deus, né? Com Deus falou no meio do povo, no meio do povo onde Jesus estava. Deus falou sobre glorificar, né? Que glorificou Jesus no nome dele. E naquela passagem, algumas pessoas que estavam ali ouviram como se fosse um trovão. Outros, como se fosse um anjo. E outros ouviram uma voz. Ouviram a voz de Deus. Isso eu quero. E o que isso quer dizer? Que às vezes Deus fala e as pessoas, cada um entende de uma maneira. No sentido de que Deus se manifestou. E talvez, né, se você é cristão, isso acontece muito dentro da igreja, né? Isso é sobrenatural. Mas isso acontece muito dentro da igreja. O pastor está pregando e cada um, né, sente Deus falando de uma forma. Cada um entende Deus falando de uma forma com ele. E eu que sou de igreja pentecostal, né, às vezes nós vê Deus se manifestando ali no meio do povo, cada um de forma diferente, né? No falar em línguas para se edificar, em profetização, em dar revelação, enfim, no louvor, né? Nós vemos Deus se manifestando de várias maneiras no pessoal que dança, e para cada pessoa Deus se comunica, né? Para cada grupo, enfim, não sei, porque eu vejo que Deus tem uma identidade e cada um, né, segundo a Bíblia em João, cada um viu, ouviu e entendeu de uma forma, uns como trovão, outro como anjo, outro como a voz. Talvez nem todos entenderam o que Deus falou, porque pode acontecer, né? De aqueles que ouviram o trovão, talvez nem entenderam nada, né? Mas aqueles que ouviram como anjo, talvez entendeu alguma coisa. E aqueles que ouviram de forma audível, transparente, entendeu de uma forma. E para me finalizar esse vídeo aqui, eu quero falar para você que Deus fala. Deus fala, Deus fala com você, Deus fala nos momentos de angústia. Mas é importante você glorificar o Senhor com a convicção, com a certeza de que Deus guarda, de que Deus te protege, de que Deus te sustenta. Ele é o grande eu sou, Ele é o maná, Ele é o Deus de paz, né?
Jeová Jireh, Jeová Shalom. Então creia na provisão do Senhor, creia que o Senhor vai te guardar e saiba que Deus não mudou. Deus permanece o mesmo. Talvez a gente que não estamos entendendo, mas Deus permanece mesmo. Deus fala, inclusive Deus fala que quando ele está em silêncio ele está trabalhando, que também faz todo sentido. Se parar para pensar, né, no sentido de que nós somos imagem e semelhança de Deus. Né? E quando a gente está trabalhando normalmente, quando a gente está focado, a gente fica em silêncio. E pensa, a demanda do Pai é grande. Né? Não que isso o canse, né? Mas eu falo que ele tem muitas coisas para fazer. Então, mesmo se ele ficar em silêncio, é pro nosso amadurecimento, né? Porque se Deus fala sempre, Deus também pode escolher não falar, certo? Quis compartilhar isso porque eu quero que você confie no Senhor. Quis compartilhar isso porque quero deixar isso pro meu legado, né? Ou pra minha legada. Quero deixar isso para a próxima geração, que ela saiba que o Senhor não mudou, permanece mesmo, tá bom? Fique em paz, fique tranquilo, confie no processo. Deus não vai te deixar no escuro, tá? Deus vai te dar visão, vai te dar clareza, porque somos sal e luz do mundo. E somos luz porque andamos com Cristo, porque escolhemos andar com Cristo. Então carregamos a sua luz. Amém? Fica com Deus. Um forte abraço. Até mais.